Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Começa agora na Onda Digital. O programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Bem, boa tarde, estamos começando aqui pela Rede Onda Digital, nosso meio-dia com Jefferson Coronel, toda segunda-feira até sexta-feira, no horário de meio-dia até 1h10 da tarde, pela TV Onda Digital, canal 8.2 na sua TV digital, agora tudo é digital, no seu rádio 92.3, seu rádio FM, e os portais, da Rede Onda Digital, portal do Meio-Dia com Jefferson Coronel, e os canais no YouTube do Meio-Dia com Jefferson Coronel e também da Rede Onda Digital. Nos seguindo, nos acompanhando e se inscrevendo nos nossos canais, você nos ajuda a ampliar, a modernizar e a melhorar os projetos que a gente tem aqui. Nós estamos abrindo o nosso programa em nome da Lopiano Pizza, em nome do Altibroca Steakhouse, do Guaraná Original de Maués, e da Bono Imóveis de Caxias do Sul. Isso mesmo, Zé Ricardo, de Caxias do Sul, hein? Uma imobiliária de Caxias do Sul nos encontrou e pediu que fôssemos lá para participar do nosso programa. Não custa nada, vou fazer o quê, né? Desse jeito, meu amigo, e hoje é um dos nossos apoiadores fundamentais aqui, na Rede Onda Digital. Então eu queria abrir o programa aqui hoje já informando que a gente anunciou. Eu faço isso com uma consideração especial, de respeito mesmo, tenho que dizer, eu nunca neguei dizer as coisas que eu penso aqui, por mais que possam desagradar algumas pessoas, isso faz parte do jogo, eu estou recebendo hoje no estúdio aqui do Meio-Dia, na Rede Onda Digital, dois vereadores de partidos opostos, de partidos adversários, de partidos antagônicos, com bastante diferenças até, mas que curiosamente, no começo desse mandato, desse ano legislativo na Câmara Municipal de Manaus, também por serem oposição os dois ao prefeito, cada um de um ponto de vista, mas tem se tratado, e eu tenho observado isso, com uma boa dose de diálogo, uma boa dose de respeito. Esse é o motivo principal. Alguém poderia estar imaginando, o Coronel chamou o vereador Zé Ricardo, do PT, e o vereador Coronel Rosses, do PL, para travar um debate, uma pancadaria lá e ficar interessante, aquela coisa, depois render um monte de corte e tal. Não foi essa a intenção, porque não é essa a minha intenção permanentemente. Claro que às vezes a gente é mais ácido, aquela coisa toda, isso faz parte, é o nosso papel também, mas tem um limite a meu modo de ver, e o limite quem impõe aqui sou eu, pelos meus critérios, que eu considero, obviamente, critérios justos para a gente fazer um programa jornalístico. Aqui, ninguém vai me pagar para falar mal do Rosses, nem para falar mal do Zé Ricardo. E ninguém vai me pagar muito menos para falar bem de nenhum dos dois. Quando eu falo bem, é por minha livre iniciativa e espontânea vontade aqui. Rapidamente, antes de pedir o boa tarde dos dois, eu vou dar aqui os destaques do portal da Rede Onda Digital, porque um deles é o principal. Com 300 vagas, Roberto Cidade dá detalhes do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para 2026. Então ele já está anunciando, pré-anunciando, que vai ter um concurso público com 300 vagas. O Roberto Cidade, que foi confirmado, foi validada, pelo STF anteontem, a reeleição dele para o mandato de presidente da Assembleia, depois daquela polêmica toda que deu e que ele corria o risco, sim, até de não validarem a reeleição feita antecipadamente. Mas, assunto encerrado, julgado no STF, não tem outra instância para recorrer, ele é, até 2026, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Ensaios dos Bumbás, eu esqueci de trazer o cabo para a gente mostrar na tela. Confira a programação, caprichoso e garantido, está tudo no portal da Rede Onda Digital. Aqui eu não vou ler essa aqui, Imagens garis encontram partes de corpo em matas em Igarapé de Manaus. Imagens fortes, nem que eu tivesse com o cabo aqui eu não mostraria, mas é notícia, não estou dizendo que não é. Outro vídeo aqui, últimas notícias, o
O Davi Almeida, o prefeito, entrega moradias reformadas em comunidades. Meta é chegar a 12 mil títulos em 2025. Moradias reformadas, na verdade, foi um projeto que o Omar começou com outra característica para pessoas com deficiência. Não eram nem reformadas, eram adaptadas. Eu lembro que o Omar, quando era governador, aliás, eu não sei que fim levou esse projeto. Ele tinha acho que vocês lembram, né? Ele fazia umas adaptações nas casas das pessoas com deficiência, e isso pegou muito bem. Claro, qualquer um que fizesse, por mais que fosse meia dúzia ou 10 mil casas, quantas fossem feitas, seriam importantes para aquelas pessoas, e deu muito certo aquilo ali, uma repercussão muito positiva, porque ia lá e a pessoa com deficiência, cadeirante, por exemplo, não tinha como se apoiar no banheiro, entrar no quarto, se apoiar, subir uma escada, uma rampa, alguma coisa. Essas adaptações eram feitas diferentemente, mas na mesma linha. O Davi Almeida está entregando moradias reformadas em comunidade. Fundo Amazônia receberá 91 milhões da Irlanda, afirma o Planalto, uma informação da qual a gente já fica preocupado. É importante, é bem-vindo o dinheiro, claro que é bem-vindo, mas a gente já fica preocupado com a fiscalização disso, para a mão de quem? Quem é que vai gerenciar, quem é que vai cuidar, quem é que vai prestar contas, centavo por centavo, de mais 91 milhões de reais que vão entrar para o Fundo Amazônia, vindos com origem na Irlanda. Enfim, e agora vamos ao que interessa aqui. Queria, dentro daquele raciocínio, primeiro eu vou pedir uma boa tarde do vereador Zé Ricardo, mais uma vez. Obrigado, Zé, por ter atendido o nosso convite. Muito bem, boa tarde, Jefferson Coronel, boa tarde a todos que acompanham o Onda Digital, meio-dia. Boa tarde, Coronel Rosses, né, que está aqui também presente. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouco aí sobre a política Manaus. Coronel Rosses, boa tarde. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a quem está nos assistindo, ao seu público. Boa tarde ao nobre vereador Zé Ricardo. Mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui no seu programa e realmente contribuindo para que a população de Manaus tenha, na verdade, uma visão do que acontece aqui na cidade, né? Acho que o nosso maior objetivo aqui, meu e do vereador Zé Ricardo, é mostrar para a população de Manaus a realidade dos fatos, a realidade do que acontece, que muitas vezes as redes digitais, a mídia local, a mídia regular, ela não transparece ali com clareza o que está acontecendo. Então acredito que esse seja o maior objetivo, junto com o vereador Zé Ricardo, é mostrar para Manaus o que está de fato acontecendo. Zé Ricardo, mais experiência em mandatos, foi deputado federal. Zé, é possível então haver uma convivência pacífica, mesmo PT e PL, que são bem antagônicos, conforme eu disse no começo, são partidos, né, dos dois lados bem opostos, não só em Manaus, na política do país de um modo geral. Essa é uma coisa que eu queria tirar um pouco disso, foi essa a intenção principal, embora a gente possa falar de outros assuntos, claro, e vamos falar. Dá para conviver, vou usar uma expressão, não que eu esperasse diferente, civilizadamente, antagônicos dentro de uma mesma casa, onde o princípio número 1 é o debate? Olha, a princípio é assim, o nosso papel de vereador é fiscalizar a prefeitura. Vereador eleito para ser legislador e ser o fiscalizador, e representando a população. Cada um eleito num partido político. Durante a campanha política municipal, principalmente, você tem mais uma discussão sobre os problemas da cidade, aquilo que você pretende fazer, a voz que você pretende ser na Câmara em defesa da população. E não tanto uma discussão partidária, de posicionamentos partidários. Então agora está se refletindo agora na Câmara. Então você vê que eu sou do Partido dos Trabalhadores, Coronel Rossi do PL, né? Mas nós não estamos discutindo as questões de cada partido, seus problemas e tal. Talvez vamos ter algum momento, algum assunto, algum projeto, algum posicionamento. Cada um tem a sua visão, né, a sua defesa daquilo que acredita, mas no momento nós temos várias pautas da cidade, como o transporte coletivo, a cobrança da taxa de esgoto, né, o aumento da tarifa da água, a cidade que qualquer chuva agora está tudo debaixo d'água, alagando, desmoronando, área de risco, né, o trânsito, que cada dia é mais difícil também. Então são as pautas de interesse da população. E o meu papel é cobrar a prefeitura, discutir o orçamento, questionar determinadas ações e, portanto, em algumas pautas, com certeza, nós vamos estar juntos, sim, né? Votando, como já tivemos votações. Então, eu não estou lá para fazer uma discussão contra
parlamentares de outros partidos. E acredito que o nosso embate, inclusive de discussão política, é mais com os vereadores da base de apoio do prefeito. E certamente para defender a prefeitura, aqui e acolá vamos estar também em algum embate de discussão específica ali de alguns projetos, como a gente vê já acontecendo desde o início da legislatura. Coronel Rosses, então é perfeitamente possível haver essa convivência, por mais que de um lado esteja o Lula na imaginária das pessoas e de outro esteja o Bolsonaro. Na esfera municipal, hoje eu me atrevo a dizer que a ideologia partidária, ela é a ideologia de que trabalhar para a população de Manaus. Acredito que hoje o nosso problema da direita não é a esquerda. O problema do PL não é o PT. O problema do PL hoje, a nível Brasil, são aqueles que se dizem de direita e são de esquerda, se dizem de esquerda e daqui a pouco vêm para a direita, são aquelas pessoas indecisas que estão dentro de uma conveniência política para aquilo que realmente vai lhes dar um conforto. Se você perceber, quem bate na gente, quem bate na direita é a própria direita. Alguns blogs, algumas personalidades ali excluídas que fazem questão. Tem racha na direita hoje? Acredito que não. Acredito que os problemas que nós tivemos na direita com alguns personagens, eles já automaticamente, a natureza fez com que a gente se livrasse deles, e hoje a gente está caminhando dentro de uma trajetória que eu acredito que ela vai ser muito benéfica, inclusive para 2026, tendo em vista tudo aquilo que a população no Brasil, aí eu já me refiro a nível nacional, está passando, a crise que o Brasil está passando. Eu acredito que isso aí vai vir normalmente. O que a gente pretende hoje aqui, falando sobre cenário político para 2026, é que realmente o Partido Liberal ele tem um alinhamento político correto para que a gente possa caminhar e ter o êxito que a gente espera que vai ter no âmbito nacional, que ele aconteça de fato aqui no estado do Amazonas também. Mas voltando à questão de PL, PT, hoje a gente caminha com a mesma bandeira. Eu me sinto assim, até porque tudo que nós colocamos para votação que vai de encontro aos malefícios que a prefeitura está fazendo para a cidade de Manaus, eu e o vereador Zé Ricardo sempre estamos caminhando juntos. Não teve ainda uma pauta que nós discordássemos, então significa que a gente está aqui alheio à bandeira, alheio à ideologia, como eu falei, e sim próprio da população de Manaus, que eu acho que é isso que eles merecem. Qual é o posicionamento? Vou perguntar para os dois, comecei pelo Zé Ricardo, continuar, com relação a esse assunto. Deixa eu fazer primeiro uma rápida explanação aqui, esse assunto da viagem do prefeito. O que fez esse assunto vir à tona foi um vídeo da senhora do prefeito, né? Em cima de uma mesa, dançando, se divertindo, e isso foi interpretado como um ato de afronta, até porque teriam saído para um retiro espiritual, tem champanhe lá em cima. E fica aquela polêmica, isso passou do limite pessoal para o limite público. Ela é senhora do prefeito, ela não tem cargo público, não tem salário, num lugar onde os custos não são baixos. Enfim, Zé, como é que você vê isso? Eu tenho muito receio de falar de famílias em política, eu tenho muito receio, né? Acho que tem que ter muito cuidado nisso para separar o que é de interesse público e o que é de interesse privado, pessoal. Essa senhora já foi alvo de ataques pessoais brutais e infames, né? Que eu não vi nenhuma justificativa para fazerem aquilo há um tempo atrás. E eu fiz vídeo aqui me manifestando a respeito disso. Mas tem uma hora que a coisa me parece que passa um pouco da vida pessoal, privada, que nós todos temos direito, inclusive um político, para a coisa pública. Como é que você vê isso aí? Eu acho que, inclusive lá na Câmara, também na minha fala, a gente estava lembrando sobre essa questão do direito que o prefeito tem de viajar, de tirar férias, a sua família, né? E quiser expor ou não, divulgar, é um problema dele. Até aí nenhum problema, né? Ele saiu de férias, o vice assumiu, mas foi passado lá para a Câmara, né? Para subir, e não teve nenhum problema. A questão, eu diria mais, primeiro, nós temos uma realidade, a nossa cidade, que chama atenção. Uma cidade debaixo d'água, cheia de problemas, e você tem o prefeito se banqueteando, passeando, as famílias, né, fazendo aquela festa. Então, primeiro, uma questão até de ordem meio moral, né? Então, eu, se fosse o prefeito, não ia me expor dessa forma, ia viajar e tal, ficar com a minha família
não ficar fazendo esse tipo de divulgação quando o povo está sofrendo, né? A outra, essa que é a questão maior, aí que eu também questiono. Estava com quem? Com fornecedores da prefeitura. É isso que nós temos que verificar e tem que ser investigado. Fornecedores com contratos milionários com a prefeitura estão lá, passeando, caminhando. Quem é que pagou a passagem? Já começam as dúvidas. Mas quem é que está bancando tudo isso? Será que é do próprio bolso mesmo? Num lugar caro? Até pela lógica de um salário, o salário de um vereador, o salário de um prefeito, de um vice-prefeito. Qual é o salário? Na hora que você vai fazer uma viagem internacional, tudo é caro. Ficar num lugar caríssimo, claro que deixa dúvidas aí. Eu acho que a prefeitura... É onde faz aquela transposição do privado, do pessoal para o público. Esclarecer, porque se fosse só ele, só lá numa maior festa, era uma coisa, ele, a família, a esposa, mas na hora que aparece um monte de fornecedores ali ao redor, todo mundo junto, aí não tem dúvida que nós temos que questionar e ele tem que dar satisfação para poder dar total transparência em relação a isso aí. Realmente teve dinheiro público ou não? Será que está tendo favorecimento porque o empresário é alguém que está ganhando licitações ou ganhando contratos, às vezes até sem licitação, está bancando, está pagando tudo isso? Eu acho que isso tem que ser esclarecido, sim, né? Não há nenhum problema de cobrar isso aí. Eu não falo da esposa, de filhos, nem nada, né? É uma questão de cada um se expor ou não, né? Colocar sua família em tudo que é lugar, onde as pessoas, tem gente, infelizmente, que extrapola também, mas eu acho que a prefeitura, nessa circunstância, o prefeito tem que dar uma satisfação mínima, né? Para a população. Rosses, seria mais ou menos, não se trata de acusar, é de buscar informações, como diz o Zé Ricardo, né? De buscar esclarecimentos. Quando sai daquilo que parece o normal e o moral, é claro que o homem público deve uma explicação. E a Câmara, o Poder Legislativo, existe justamente para isso, né? Isso aí é algo que deu até um certo embate lá na Câmara esses dias, porque o que nós queríamos ali era só uma explicação. Ele fosse até lá ou mostrasse pra gente os comprovantes daquilo que ele gastou. Inclusive hoje, eu não sei se o vereador Zé Ricardo conseguiu ter acesso à informação, parece que ele deu o primeiro pronunciamento sobre isso aí, o prefeito. Ele disse que ele viajou realmente com recurso próprio e que realmente ele cometeu um erro de estar na festa, enquanto ele deveria estar ali orando dentro da casa alugada em que estava na casa ele, os familiares, os secretários e os empresários. Essa informação nós já temos confirmada. Iremos comprovar isso aí através das denúncias que fizemos no Ministério Público Federal, Estadual e na Receita Federal, para que apresente. Então, a gente vê ali, de certa forma, o prefeito se omitindo de dar essas explicações. E se a gente não for muito longe, vereador Zé Ricardo, há exatamente 1 ano atrás aconteceu a mesma coisa. O prefeito viajou para o Caribe, só que da outra vez ainda foi algo mais escrachado. Num avião particular, locado por um desses empresários. Então, a gente vai puxando o fio do novelo ali, a gente só vê realmente coisas absurdas que acontecem e que o prefeito se acha acima do bem e do mal, acima da lei, acima da ordem, acima da justiça, e que nada acontece. Isso me deixou realmente perplexo, porque ontem solicitamos que, através de um requerimento, que ele fosse lá dar explicações, e eu não sabia. Você até me perdoe que eu estou aprendendo como é que o jogo acontece ali. Para a gente pedir explicações do prefeito ou de algum secretário, tem que ter uma votação na Câmara Municipal, como aconteceu agora há pouco. Eu estava numa audiência pública em que estava ali o vereador Zé Ricardo, e nós pedimos explicação do prefeito, uma planilha de custo, de gasto, do que acontece em relação à tarifa de ônibus. Como é que é aquilo ali? O que a população paga naquilo ali? De que forma aquele dinheiro é distribuído? Aquilo ali eles não podem dar explicação. A gente tem que levar ali para a Câmara, para o plenário, e tem que ser aprovado para que realmente eles possam, através de uma votação, possam ali prestar esclarecimento. Ou seja, não há transparência no município. Isso é algo realmente nefasto, algo criminoso, que nós, como parlamentares municipais, não poderemos nunca cobrar o prefeito, porque ele sempre tem a maioria. Então não há transparência, nunca ele vai chegar ali e colocar o que ele fez. E o que me deixou mais perplexo, que na segunda-feira, quando
esse caso aí do retiro espiritual veio à tona, eles aprovaram algo que é pior ainda, ou seja, as coisas vão cada vez piorando. Colocando ali numa gíria comum, o prefeito, em cima da arrecadação, ele gasta a seu bel prazer, gastava 25% dos 10 bilhões, se eu tiver errado, o vereador Zé Ricardo que me corrija, dos 10 bilhões, ele gastava até então 25% disso aí. E os vereadores colocavam que aquilo não era suficiente. Aumentaram essa cota de gasto do prefeito ao seu bel prazer para 40%. Ou seja, de 10 bilhões, 4 bilhões o prefeito vai gastar como ele quer, dando para Rio Piorini, dando para Royal Tech, dando para Murby. Essas empresas que estão ali, que nós temos aqui, lá atrás também, fatos de que essas empresas pagaram propina para familiares do prefeito. Então, realmente a gente vê um lamaçal que o prefeito se meteu e que ele sempre é protegido, eu não sei por quê, que nada acontece. E eu me coloco ali, às vezes eu fujo da condição de parlamentar e me coloco na condição de policial. Peraí, vamos investigar isso aqui é a casa da mãe de Joana, pô. Como o Alberto Neto falou um dia desse aqui, pô, essa cidade aqui não é a cidade dos Almeida não, pô. Essa cidade é a população de Manaus, é do Silvio, é do Raimundo, é de quem quer que seja, que tá ali querendo uma explicação do prefeito para que ele diga realmente com que ele tá gastando o nosso dinheiro. E até agora a única certeza que nós temos é que o dinheiro foi gasto nesse período carnavalesco lá no Caribe junto com seus parceiros ali, vamos dizer. Um dos aspectos que mais me intriga e me incomodam nesse assunto é que são 3 anos consecutivos. Eu lembro que em 2023 o prefeito estava num show do Coldplay em São Paulo. Eu tinha inclusive recebido foto de lá, no show do Coldplay em São Paulo. E morreram 8 pessoas num desmoronamento, num deslizamento de terra aqui em Manaus. Em 2024 morreram mais 4 pessoas e o prefeito estava no Caribe, nesse avião a que você se referiu, de um fornecedor. E agora a cidade afundando e o prefeito no Caribe de novo. O que acontece? A gente não quer implicar, muito menos eu, não tenho partido, não sou contra nem a favor do prefeito, mas é óbvio que o prefeito deve explicações e não é num vídeo na internet, não é numa nota. Deve explicações ao Poder Legislativo Municipal, à Câmara Municipal, onde estão os legítimos representantes da população, de toda a população de Manaus, até de quem não votou neles. Então lá está o poder para o debate, o poder para a discussão e para as explicações devidas do prefeito. É muito simples resolver isso, mas é muito simples, inclusive sair por cima. É chegar lá na Câmara e mostrar tudo, pô. Tá aqui, paguei minha passagem, paguei meu hotel, paguei minha Coca-Cola, paguei meu copo d'água, paguei meu champanhe, meu espumante, paguei aquela mesa, se estragou, não sei o quê, paguei tudo, tá aqui, acabou o problema. Os vereadores de oposição que estão levantando a bola, o questionamento, iam ficar com a cara no chão. Se o prefeito fosse lá e literalmente explicasse tudo isso. Então, isso é que incomoda um pouco, porque chega uma hora que parece que o político, nesses cargos, principalmente no executivo, mas isso acontece no legislativo, parece que sai do chão e fica flutuando num mundo da lua, onde ele acha que as pessoas não são iguais a ele e onde nada vai alcançá-lo. Mas como é que 3 anos consecutivos acontece isso? A cidade de Manaus afundando, o prefeito. E olha só, para completar, o prefeito não estava, o vice também não estava, o presidente da Câmara Municipal de Manaus também não estava. Aí ficou uma 4ª pessoa responsável pela cidade. As decisões importantes de uma cidade numa hora dessas têm que ser tomadas pelo prefeito. Não é nem pelo vice, nem pelo presidente da Câmara, muito menos por uma 4ª pessoa. Cabe ao prefeito, é para isso que a população... E o prefeito é o cara justamente disso. É o cara do dia a dia, do buraco, da água, do asfalto, da faixa de pedestre. É o cara desse dia a dia, das coisas que acontecem ao redor das pessoas. Então, é nesse aspecto que a gente faz a crítica e eu mantenho aqui aberta, como já disse, aberto o espaço para o próprio prefeito ou quem quiser da prefeitura, o líder dele, o vereador Alfaia lá, vir aqui e explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, qual é o posicionamento da prefeitura em relação a este e a outros assuntos que nós vamos levantar daqui a pouquinho, porque eu vou fazer um rápido intervalo e volto já com o vereador Zé Ricardo do Partido dos Trabalhadores e com o vereador Coronel Rosses do PL aqui no meio-dia pela rede Onda Digital.
Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bem, a gente está começando aqui o nosso meio-dia, continuando o nosso meio-dia com Jefferson Coronel aqui na Rede Onda Digital. Estamos voltando para o segundo bloco, no oferecimento da Lopiano Pizza, do Altibroca Steakhouse, do Guaraná Original de Maués e da Bono Imóveis lá de Caxias do Sul. Nós temos aqui no estúdio hoje a presença dos vereadores Zé Ricardo, que é o nome de vereador, nome oficial, do Partido dos Trabalhadores, do PT, e do Coronel Rosses, que é do PL, o Partido Liberal. Um do partido do presidente Lula, outro do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, deixa eu rapidinho só atualizar isso aqui, eu pedi para não vou entrar nesse assunto porque a gente quer falar das coisas da cidade. Mas uma das destaques aqui hoje é PGR rebate respostas de Bolsonaro e defende recebimento de denúncia. Isso aí foi no G1. O UOL, PGR responde a defesas e mantém julgamento de Bolsonaro no STF. Isso é uma polêmica grande que está correndo lá em Brasília, obviamente. PGR aqui no Metrópolis rebate defesa de Bolsonaro e demais acusados e mantém a denúncia por trama golpista. Então, esses são os destaques basicamente da mídia nacional, dos portais de notícias nacionais hoje. Agora eu queria voltar aqui para a questão da prefeitura, do prefeito, o papel dos vereadores. O que se faz para que não aconteça? Primeiro, vamos lá, a primeira coisa que se faz para não haver esse perigo do prefeito estar viajando de férias para o Caribe e a cidade desmoronando, afundando, é o prefeito não ir de férias para o Caribe. É minha visão. Não estou dizendo que é legal, que é dentro da lei, que a lei não permite. Prefeito não deveria tirar férias. Quer descansar, passa 1 semana, 2 semanas saindo da prefeitura às 4 horas da tarde ou chegando às 10 da manhã, dorme até mais tarde, vai aqui pro outro lado do rio, tem tanto lugar aqui que dá para ir. E se contém com isso, afinal de contas, quando ele fez o contrato com a população através do voto para ser o prefeito, e não estou falando do Davi, estou falando de qualquer um, para ser o prefeito de uma cidade como Manaus, nesse contrato não estava previsto, ele não combinou na campanha, nem está lá nas propostas, eu vou tirar férias todo ano no mês de chuvas, no período das chuvas, que é o período mais crítico da cidade de Manaus. Não está previsto isso lá. Então quer evitar esse problema moral, chato, desgastante e que faz as pessoas se irritarem até, não viaja para o Caribe para passar férias. Principalmente não viaja com fornecedores da prefeitura. Não é possível que uma pessoa que tem o cargo de prefeito não perceba que é um péssimo exemplo. Além de tudo, um péssimo exemplo. Está viajando com o cargo de prefeito, o mandato de prefeito de uma cidade de 2.200.000 habitantes, a capital geográfica da Amazônia, que possa estar viajando com fornecedores que têm dispensas de licitação milionárias. Eu não estou dizendo que a dispensa é ilegal, eu não estou dizendo que a licitação foi forjada, eu não estou dizendo isso, mas não dá para você não perceber que isso é errado. Não dá para você ter a mínima ideia, não ter a mínima ideia de que a população vai reagir a isso e que fica uma sensação de que, será que eu vou ter errado? Será que nós estamos no caminho certo? Por que isso? Qual é o sentido disso acontecer? E é por isso que eu pergunto para o Zé Ricardo, se quiser comentar esse raciocínio de que o prefeito não deve ter férias, e o que se faz, depois para o Rosses, o que se faz para evitar essas tragédias que acontecem com essas pessoas que estão lá no meio, nas beiras desses igarapés, desses barrancos, desmoronando na chuva. Eu acho que se ele tem direito de tirar férias, é uma questão de garantia de direitos, tudo bem. Tirar férias, inclusive nesse período que todo ano tem as chuvas, todo ano nós temos desgraças acontecendo, né, com desmoronamentos, com alagações, as casas sendo invadidas pelas chuvas, pelas enxurradas e pessoas morrendo lá. Então, por um lado, a prefeitura, o prefeito, a figura do prefeito seria estar presente, mostrando que está preocupado, está acompanhando, tomando medidas, providências, né, ações, né, que pudesse ajudar a minimizar naquele momento lá. Tirar férias, tirar uns dias de descanso, ótimo, tem muitos funcionários que às vezes acumulam, né? Quando tem uma oportunidade, tiram férias. A outra são as ações de prevenção. Se todo ano chove, a gente sabe que a intensidade está aumentando, assim como a seca. Então já tem que ter um mínimo de planejamento, de ações preventivas para poder ter menos impacto possível. Quais são as áreas que alagam mais? Por que está alagando? Problema de escoamento da água, da drenagem. É aí que eu tenho que investir, eu tenho que centrar força lá. Então, isso tem que ser trabalhado com antecedência.
Agora não dá, o prefeito, inclusive em outras questões, como transporte coletivo, né, o Coronel Rossi estava lembrando que hoje tinha uma audiência na Justiça, o Ministério Público, empresa, onde a gente solicitou para poder participar, se posicionar. Mas o prefeito estava com a ideia de assinar o reajuste da tarifa e viajar. Parece que é aquela coisa, sempre no recesso parlamentar, em janeiro, querer atuar. A repercussão ser menor e o cara não está aqui para apanhar. E aí viaja, recesso, a Câmara não está discutindo. Tá aí. Eu, inclusive, estou começando a tramitar um projeto, estou coletando assinaturas para mudar a lei orgânica, para evitar isso. É proibido reajustar a tarifa, qualquer tarifa, seja de ônibus, a tarifa de água, que também o prefeito autorizou um reajuste de 12,3%. Aumentou a água e agora também está sendo cobrada a taxa de esgoto em muitos lugares, inclusive lugares que não está nem interligado o sistema, que também é motivo de uma audiência, por sinal, hoje. Hoje à tarde já vai ter uma audiência interna da Comissão de Água e Esgoto, eu vou estar lá presente, eu faço parte, mas já está aprovado uma solicitação minha, uma audiência aberta com a sociedade, para a gente ouvir a população sobre essa questão, a tarifa da água, cobrança da taxa de esgoto, o problema dos buracos que deixam nas ruas, que em muitos lugares esses buracos ampliaram e também dificultando o trânsito e nesse período também de chuvas aí. Então o prefeito teria que dar o exemplo, diria assim, né? Quem está no mundo da política, prefeito, vereadores, parlamentares, a princípio tem que dar o bom exemplo, né? E o prefeito tem que ser o primeiro. E essa de todo ano viajar para o Caribe, lugares caros, no período onde a população mais precisa. Com fornecedores? E pior ainda, né, com essa coisa promíscua, eu diria assim, né, com fornecedores. Deve ficar distante fornecedores. Mas de forma escancarada e descarada, eu diria também, tem que ser investigado. Por sinal, o Ministério Público acatou, né, a solicitação e já vai estar investigando essa viagem. Coronel Rossi, tem alguma coisa que possa ser feita? Você concorda com a ideia? Eu e o Zé Ricardo temos uma discordância aqui, lógico, natural, porque eu exagerei eu forço a barra nisso, porque é um modo meu de evitar que aconteça isso com a população. Então não tem jeito, o jeito é o prefeito não viajar de férias, fica de férias aqui perto, principalmente ir para o Caribe. Mas não sei se você concorda com isso e o que se faz para evitar, não a viagem dele, mas para evitar esse problema com essas pessoas que moram nas encostas. Eu acredito também que o direito a férias é para todo mundo, desde que produza, desde que as coisas estejam alinhadas. E você sabe que nós viemos de uma caserna militar. Na caserna militar existe o comandante e o subcomandante. Quando o comandante não está, quem assume é o subcomandante. Quando o subcomandante não está, o comandante ali é o que gere ali toda aquela unidade militar. Agora, se os três faltarem, o general manda prender todo mundo, né? Porque também não dá para os três não estarem ao mesmo tempo, né? É onde eu queria chegar. Quem vai assumir é o sargento da guarda, é o tenente oficial de dia. Então, e essas brincadeiras feitas pela prefeitura que a gente não vai aceitar. Não que o vereador que assumiu ali seja um incompetente, mas ele não tinha o poder da caneta para fazer qualquer coisa. Então, é uma falta de compromisso. Pô, quando você é gestor de uma cidade, você está assumindo ali um sacerdócio. Tudo que acontece ali é como acontece na sua casa. Será que ele não tem uma responsabilidade na casa dele? É a mesma coisa. Então, não tinha um plano de contingência para realmente antever aquilo que a gente já sabia que iria acontecer. Nós, inclusive, acho que o vereador Zé Ricardo tem conhecimento, nós entramos com requerimento para que seja analisado junto com a Defesa Civil da Prefeitura. Não adianta só a gente criticar, a gente quer participar e levar ideias para que aconteça, para que a gente possa criar um plano de contingência, já se antevendo com uma estrutura, uma infraestrutura preventiva, para que isso não aconteça, porque, como a gente estava comentando agora no intervalo, a população sofreu demais, morreu gente, pessoas ficaram desabrigadas, sem ter onde morar, as pessoas perderam suas televisões, suas geladeiras, suas camas, perderam suas casas por incompetência. Eu não vou dizer que foi algo só da natureza, porque, como nós já falamos, isso acontece todo ano, e todo ano o prefeito viaja nesse período. Então falta realmente um pouco de senso público, um senso de responsabilidade e realmente aquele amor que dizem que tem pelo Manaus, eu acho que tem mais pelo Caribe do que aqui pela nossa cidade. Agora, Zé Ricardo, tem dinheiro para a prefeitura? Não estou fazendo nenhuma ironia com campanha passada, né? Tem dinheiro, dá para fazer, mas tem dinheiro para a prefeitura
resolver em que medida a prefeitura tem um orçamento de 10 bilhões de reais, aproximadamente, quase 10 bilhões previsto para esses 10 bilhões e meio. 10 bilhões e meio vai passar. Acredito que a arrecadação vai ultrapassar, porque no ano passado já deu esse montante. Acho que esse ano vai ser mais de 11 bilhões. E detalhe, o prefeito está pedindo 2 bilhões. Aliás, eu queria falar sobre vocês, com vocês também. Está pedindo mais 2 bilhões de empréstimo. Inclusive, no dia que o prefeito foi lá na Câmara para o primeiro dia de trabalho, com a apresentação das suas propostas, ele estava colocando o seguinte, que ele pagou dívidas passadas, mais de 3 bilhões de reais de dívidas, da dívida do município, portanto pagando juros, pagando principal. Que é verdade, ele pagou uma fatia considerável. Ele, no primeiro mandato, fez um empréstimo, somatório dos empréstimos, próximo de 1 bilhão e 800 milhões, o montante, fez empréstimos, aumenta a dívida. E, ao mesmo tempo, já está falando agora que fazer um empréstimo de 2 bilhões de reais. Então, a primeira questão, assim, fazer empréstimo é importante. Eu sou a favor de buscar recursos federais, estrangeiros, aonde for possível, de organismos, para investir na cidade. Mas nós precisamos saber em que está sendo utilizado. A transparência, que obras. Vai ser obras estruturantes necessárias, por exemplo, nessa questão ligada ao sistema de drenagem, de saneamento da cidade de Manaus, para enfrentar esse tipo de problemas. Vai ser na mobilidade urbana, no sistema de transporte. E o que vai ser investido? A construção de casas, mas aí já tem um programa do governo federal. Então tem que ter, primeiro, um esclarecimento sobre isso aí. A própria dívida, o grande problema de dívida é que se paga durante 20, 30 anos, é mais juros do que o valor principal, né? Então, o tamanho da dívida do município, pelo visto, ainda há capacidade de endividamento. Por quê? Porque a arrecadação ela é crescente ano a ano. Então, isso acaba dando um fôlego para a prefeitura também, assim como o governo do estado. Mas nós precisamos saber, nesse momento, um novo empréstimo é para quê exatamente? Nós temos algo urgente na porta, que é essa questão mesmo da drenagem, do saneamento. Mas a mobilidade urbana é fundamental. A tarifa de ônibus, por exemplo, está sendo discutido, tem a ver com o sistema de transporte. Nós não temos nem o BRT, o corredor exclusivo. Muito menos, por exemplo... A gente tem o corredor e não é utilizado. O que eu sempre soube é que esse corredor reduz o custo da tarifa porque os ônibus andam um pouco mais rápido. O BRT é isso, é corredor exclusivo, porque toda essa estrutura que tem no Torquato, rumo da Cidade Nova, até a Zona Norte. Mas na época do Amazonino foi iniciada a proposta lá do T3, T4, pegar toda a Zona Leste até a Zona Sul. Foi desapropriado áreas onde seria também o corredor exclusivo, né? E aí tentar interligar com toda a cidade, fazer um círculo lá. Só que isso não foi implementado. O Arthur Neto acabou não levando adiante, também o Davi Almeida, primeiro mandato, também não tocou. Então nós estamos hoje com o mesmo sistema de transporte de 20 anos atrás. Não sai do lugar. Então, hoje é subsidiado, é mais de 40 bilhões de reais todo mês do cofre da prefeitura para saúde, educação, para saneamento, que vai para as empresas, que é o subsídio. Então, discutir o transporte, a tarifa, não é só isso, é discutir o sistema de transporte, os investimentos da cidade, a dívida e a capacidade de poder alavancar isso. E termino dizendo o seguinte, esse ponto, não dá só o município. Investimentos grandes na cidade de Manaus, precisa o Estado entrar também. São investimento de grande porte, de médio e longo prazo, a sua conclusão, uma coisa grande para a cidade. Tem que pensar grande, é a maior cidade da Amazônia, mais de 2 milhões de habitantes, não vai ser resolvendo só ali numa tarifa, alguns ônibus novos e tal, e todo mundo, muita gente morrendo todo dia em acidente no transporte individual que não está regulamentado, que é o transporte de mototaxista. Lamentável, todo dia tem gente no chão, passageiro e o trabalhador mototaxista lá. Então é uma modalidade que precisa ser, ela só existe porque o sistema de transporte público está todo falido. E quando a gente fala em subsídio com 40 milhões por mês, é meio bilhão por ano. Meio bilhão por ano. O que a população quer, que eu acho que é o papel de todos os vereadores, independente de partido, inclusive dos da base, é discutir se isso está sendo útil na medida em que está sendo entregue, porque 40 milhões fazem falta, como você disse, para a saúde, para a educação. Então, eu tenho, e eu não posso deixar de dizer isso, que eu imagino e penso, pelo que eu vejo, observo, que o Davi conseguiu até fazer o transporte se acalmar um pouco o setor em relação ao Arthur.
onde teve muita confusão, muito problema no transporte coletivo na gestão do Arthur, nas duas gestões do Arthur. Mas assim, uma coisa é dar uma melhorada, outra coisa é dar uma melhorada à custa de 40 milhões por mês. E outra coisa é equacionar o transporte, Zé e o Rosses, porque assim, você não vai resolver 100% dos problemas. Curitiba tem transporte equacionado, Porto Alegre tem, Florianópolis, mas tem problemas, mas é equacionado, está sob controle. Aqui em Manaus parece que o sistema está solto e não tem solução razoável para o sistema. São, como você disse, uns ônibus aqui, um ônibus novo ali. O que você acha disso, Rosses? Eu acredito que, acima de tudo, não tem comandamento. Não há uma vontade única de um líder, do prefeito, para que realmente exista um direcionamento. Eu não sei nem se a capacidade técnica dele é suficiente para poder traçar um plano de metas em relação a isso aí. Mas, no que foi pontuado anteriormente em relação a os 2 esse milhões. Nós falamos sobre isso aí, é algo que me chamou muito a atenção, sabe por quê, Jefferson? A gente está começando ali, eu não tenho a experiência que tem o vereador Zé Ricardo, mas a gente tem o tino policial, a gente tem um faro, a gente tem uma percepção de cheirar ali onde tem pilantragem, onde tem maracutaia, para não dizer uma palavra chula aqui. Então, eu vi ali os comentários por alguns parlamentares da base do prefeito, não, isso aqui vai ser aprovado sem problema. Ou seja, eles já sabem que vão colocar ali isso em pauta, vai ser discutido somente para fazer aquela firula e vai ser aprovado. Ou seja, não aprovar não implica prejuízo para a cidade? Não tem como a gente minimizar. Eu posso acreditar ou não no prefeito. Não. Supondo que eu acredito, eu não como. aprovo, eu crio problema para a cidade. Não tem como a gente saber isso aí, porque não está transparente para que esse dinheiro vai ser destinado. Esse é o problema. Esses 2,5 bilhões, nós não sabemos para onde vai. Não tem ali uma planilha feita. Não entrou o projeto lá na... Não, ainda não. Ainda não entrou. Então, o que nós estamos fazendo, inclusive ontem eu falei na tribuna, nós somos votos vencidos. Nós somos hoje 3, 4 e alguns, quando é conveniente, oposição, votos contra as atitudes do prefeito. Mas agora mesmo nós estamos iniciando uma campanha para barrar esse empréstimo que tudo leva a crer que é um empréstimo criminoso para pagar as dívidas do prefeito que não foram pagas, que serão direcionados novamente para esses funcionários, para essas pessoas, funcionários empresários que estavam com o prefeito lá no Caribe, que é uma campanha #empréstimo não, em que eu tenho certeza que o vereador Zé Ricardo, o vereador Salazar, o vereador Carpê, vereador o Rodrigo Guedes, Rodrigo Sá, que estão contra isso aí, eles irão nos apoiar para que a gente consiga o quê? Envolver a população. A gente só consegue parar isso aí, não digo nem parar, mas cobrar deles uma transparência se a população se mobilizar, se a população for para a rua, se a população mostrar ali a indignação em relação ao descaso do prefeito com a transparência. A transparência é algo que não existe na prefeitura de Manaus e a cada dia eu estou aprendendo que inclusive isso está regimentado. A partir do momento que eu quero um esclarecimento, tem que ter uma votação em que a maioria tem que votar para que a transparência seja aceita. Isso aí parece até que a gente está no regime ditatorial ali, que não há o que ser comprovado. E sobre a transparência, só lembrar também uma questão muito premente, a questão do Fundeb, né? O prefeito, final do ano passado, disse que não tinha dinheiro de sobra, né? Não teve uma arrecadação suficiente para ter o abono, para pagar abono. E também prometeu ano passado para 65 escolas municipais que alcançaram um determinado patamar do IDEB, todos os professores funcionários receberam 14º, 15º salário. Só que não foi pago até hoje. Mas fizemos um levantamento, a arrecadação do Fundeb foi de 256 milhões a mais. Então queremos saber para onde foi esse recurso. Inclusive da entrada no Tribunal de Contas. 156 milhões a mais do ano anterior. Do ano anterior. Então você teve. Como é que faltou dinheiro se no ano anterior deu e nesse não deu? Pois é. Então o que foi feito? Foi gasto em quê? Alguma coisa foi gasto, porque é o gasto normal da prefeitura. O tribunal acatou minha representação, hoje me confirmaram, vai investigar também esse dinheiro. E muita gente, muitos professores reclamando, poxa, foi prometido, saiu no Diário Oficial, a relação de todas as escolas, tudo certo, e até hoje não foi pago. Então, no mínimo, pagar essas pessoas com esse recurso, já que o dinheiro tem que ser para a educação, para professores, funcionários e tudo mais. Então, assim, tem vários aspectos da transparência que, como não acontece,
É justo que a gente questione, cobre. O próprio Fundeb tem uma lei de minha autoria que diz o seguinte: todo mês tem que ter detalhamento do Fundeb para saber se teve sobra ou não. No final do ano o professor saber disso. Até hoje não está sendo cumprido. Então a prefeitura agora com mais empréstimos, sem transparência, não dá para ficar calado, né? A cidade está sofrendo, se é que vai ter que pagar essa dívida, então que vale a pena, seja um investimento bem feito, que possa trazer um bom retorno para a população. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Rosses. Não aprovar um empréstimo, embora não tenha entrado ainda o pedido lá, ninguém sabe exatamente se eles vão indicar quais os objetivos ali, os gastos que vão ser feitos. Não se corre o risco de prejudicar a cidade de Manaus? Não, eu sou a favor de fazer empréstimo. Do outro lado, né? Eu sou a favor de buscar recursos. Acho que sim, município, se ele tem capacidade, vai atrás de recursos. O que aqui nós estamos questionando, e vamos questionar muito, é isso. Vai ser usado para quê? Porque tem a votação para autorizar fazer o empréstimo. Depois tem outros caminhos também. O próprio Tribunal de Contas, a partir de uma provocação nossa, pode também exigir isso, e é exigido. Depois tem o próprio Ministério Público, quando você também não tem essa transparência, pode ser acionado. E a pressão da sociedade. Acho que a discussão do orçamento, das prioridades, a prefeitura tem que começar a ter um exercício de ouvir os segmentos, para ajudar a definir áreas prioritárias lá. E aí vem investimento com empréstimo e tudo mais. Mas hoje, tá bom, dinheiro vem. Mas vai ser feito o quê? Vai ser decidido agora pela prefeitura? Não adianta uma coisa genérica lá, vai ser para isso, para aquilo. Não, tem que saber infraestrutura, mas qual é a obra? Qual Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem depois do intervalo. O que é aquele touro que o prefeito inaugurou? A gente volta depois do intervalo para responder essa pergunta aí. Faz o intervalo e volta já aqui no meio-dia na Rede Onda Digital. Onda Digital.
Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bem, a gente está de volta aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel para essa última parte. Nós temos aqui 5 minutinhos, o vereador Zé Ricardo, do PT, e o vereador Coronel Rosses, do PL. A pergunta, está discutindo aqui as coisas da prefeitura, eu não quero ser indelicado nem passar a ideia de que eu estou aqui fazendo coisa para implicar com o prefeito. O prefeito tem, eu faço publicamente o convite para o prefeito vir aqui e ele nunca se negou a vir comigo aqui. Quando a gente convidou, ele já veio aqui, o Eduardo Alfaia veio, ou ele, alguém que represente, que possa esclarecer essas dúvidas que são naturais, que estão surgindo aqui por parte de 2 vereadores. A pergunta que eu tinha deixado no ar antes eu não entendi aquele negócio, tem coisas que eu preciso ser, eu não fui no evento, não sei se rodou algum documento lá na Câmara. Que diabo é aquele touro que o prefeito inaugurou? Wall Street, né? Na frente da Secretaria de Limpeza, né? Que é aquilo? Eu não entendo também, gastar dinheiro, né, numa obra dessa, num símbolo que tem nada a ver com a nossa realidade, né? Não sei, às vezes o prefeito, ele constrói muita coisa no cimento. Você vê ali o parque, né? Que foi construído, só figuras grandes, mas tudo no cimento. Nada de árvore, nada da nossa natureza, da nossa realidade. E do lado o Igarapé, totalmente poluído. Eu acho que gastar dinheiro público tem que ser coisa que realmente é mais urgente, é necessário. Não entendi se é para embelezar, para fazer o quê? Era melhor ter o boi garantido e caprichoso ali na frente, né? Era mais adequado. Ninguém ia reclamar se tivesse um vermelho. Verdade. Agora, eu não sei se eu vou cometer uma indelicadeza. Não tem uma coisa de o touro, a força, de se projetar um pouco nessas coisas com dinheiro público, sei lá? Um psicólogo, alguém pode analisar isso aí do ponto de vista, né? Mais profundo e, sabe, a imagem do touro, eu sou um touro. O touro de Wall Street, daquela posição de ataque, ele significa justamente a pujança que é a Bolsa de Valores de Nova York. Se eu salvo engano, aquilo foi doado muito tempo atrás, né? Quando na Revolução Industrial, foi doado pela Espanha para os Estados Unidos pela pujança que estava se tornando naquele momento. Então, realmente não tem significado algum para a gente aqui, até porque se a gente for colocar a vitória de Manaus como capital, em detrimento das outras capitais, nós estamos lá atrás, nós temos uma qualidade de vida péssima, nós temos um custo de vida altíssimo, nós temos ali algo que realmente nós não temos algo significativo na cidade que possa embelezar ou levar a cidade como algo positivo para o mundo, tanto que o presidente americano esteve aqui ano passado e eu vi através de outros portais internacionais filmagem da cidade de Manaus e comentaram de que é uma cidade péssima, uma cidade feia, uma cidade desorganizada. Então a gente percebe ali que há uma ideia de maquiagem. O vereador tocou muito bem naquele assunto ali, aquele gigante da floresta. Quando aquilo estava em obras, eu sempre passo ali, eu moro ali perto, eu vi com 54 milhões, se eu não me engano, para construir aquilo ali. Se a gente urbanizasse aquela parte central ali da Alphaville e colocasse várias quadras de futebol, campos, algo realmente produtivo que a população pudesse ali ter um momento para brincar, para descontrair, talvez seria muito mais útil para a população do que gastar 54 milhões naquela arquitetura ali que eu não sei como ficou depois dessa enxurrada, depois dessa chuva, porque eu só sei que alagou tudo ali e vamos ver se aquilo ali é concreto mesmo, se não foi levado pela água da chuva, pelo igarapé poluído que o prefeito deixou. Agora, para não dizer que não falei de flores, a gente tem um tempinho curtinho aqui, 2 minutos, eu queria pedir uma resposta curta, embora essa resposta possa render uma tese de mestrado ou de doutorado. O vereador Zé Ricardo, do PT, acha que o Bolsonaro vai ser condenado nessa ação aí? Tudo indica que sim, né? As provas, tudo que foi levantado pela Polícia Federal, né? O inquérito feito, depois o Ministério Público, né? A análise e o encaminhamento que está sendo dado, tudo indica que haverá condenação. Rosses, acho que vocês vão concordar.
Eu também não tenho como Por motivos discordar. diferentes, claro, né? Eu não tenho por que discordar, porque o que nós temos hoje é um cenário de total desintegração do governo federal. O governo federal perdeu sua popularidade e quando eu vi ali Bahia e Pernambuco, onde eles tinham uma hegemonia, ter mais de 60% de rejeição, a gente viu que realmente isso aí tá acabando. Tá acabando. Quando eu vi hoje mesmo eu te vi para cá, que o governo federal está gastando agora, vai gastar 3,5 bilhões em publicidade para tentar se reerguer mediaticamente perante a população brasileira. Então eu vi que realmente é mais uma cortina de fumaça que eles tentam fazer contra o Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro teria todas as condições de vencer qualquer candidato de oposição, qualquer candidato governista na eleição ano que vem, e como hoje nós não temos uma entidade, nós não temos uma instituição que seja pró-população, todos estão do lado do governo, eu acredito que isso vai acontecer, mas hoje a força da direita, a força da população que se indigna com todos os desmandos, com tudo que o Brasil vem sofrendo, vai falar mais alto no ano que vem. O que eu ia ler aqui, assim... depois eu leio isso aqui, amanhã eu leio um negócio de uma jornalista. Sabe que as pesquisas mostraram que o Lula ganha de qualquer adversário atualmente, né? E o grande desafio realmente é o da comunicação, né? Os avanços dentro do governo Lula, todo mundo avalia. A dificuldade de se comunicar e mostrar tudo isso que está sendo feito para melhorar o Brasil e tudo mais. Esse é um desafio, a comunicação não é fácil. Depois que o Sidônio entrou, as pesquisas indicaram uma queda maior do presidente e me parece que os problemas aumentaram. Mas isso é um assunto que a gente pode voltar aqui outro dia e discutir. Eu fiz a provocação porque foi a manchete que está aqui hoje, se o Bolsonaro, né, mantida o julgamento dele para o STF. Então, a gente vai ficando por aqui no meio-dia. Obrigado, Zé Ricardo, mais uma vez por ter vindo aqui. Permita só um convite, claro, né? Porque foi confirmado que vai ser dia 31 de março a audiência pública lá na Câmara Municipal, que foi aprovado pelos vereadores, com apoio do Coronel Rosses também, para a gente discutir a questão da tarifa da água, da taxa de esgoto e as obras que estão sendo feitas, as ruas cheias de buracos aí, dia 31 na Câmara, a partir das 13h30. Um convite geral aberto aí para a população. É bom que a população se faça presente, porque nós somos minoria passa na Câmara. TV isso? É filmado isso? É filmado, mas a presença da população faz toda uma diferença. Como eu estava falando, nós somos a minoria, mas a gente sabe que dentro da população a indignação nos torna maior do que qualquer situação que o prefeito tenha dentro da Câmara Municipal. A gente volta amanhã no meio-dia com Jefferson Coronel aqui pela Rede Onda Digital. Obrigado, Zé Ricardo. Obrigado, Coronel Rosses. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis.